Boa noite a todos. Meu nome é Leonardo, sou assessor jurídico aqui do Conselho. E eu fiquei aqui com a brilhante, um brilhante trabalho de falar depois de 2 feras e ainda por cima a respeito de legislação. Então, assim, vamos com força aí e espero poder colaborar um pouquinho. Vamos lá, Vitor, primeiro slide. O tema da nossa capacitação é regimento interno do Conselho Municipal de Saúde. Então, desde já, quero agradecer a presença de vocês. E o que é o regimento? O regimento ele é uma norma interna que é aplicável ao Conselho Municipal de Saúde, aos conselheiros municipais de saúde, porque a partir do nosso regimento, ele foi votado e aprovado, inclusive, pelo nosso pleno, isso acho que em 2018, a gente pode dar uma olhada, mas, salvo engano, 14 de abril de 2018, e ele determina o funcionamento e a atividade dos conselheiros. Nosso regimento, atualmente, ele é dividido em natureza e finalidade, que são os artigos 1º e 2º, as competências do Conselho, que já foram faladas aqui, a organização do colegiado, que é do artigo 4º ao 24º, da organização administrativa, que é do artigo 25 ao artigo 29, e as disposições gerais, que são dos 30 e seguintes. Isso ao todo dá 14 páginas. Então, assim, vamos tentar fazer o mais breve possível para que eu não os canse e se torne algo agradável. Então, o Conselho Municipal de Saúde, isso é definido no nosso artigo 2º, e já foi falado aqui pelo Ederval, pela Bianca, tem por finalidade a atuação na formulação de estratégia e controle da execução política municipal de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, na estratégia do controle social, em toda a sua amplitude, interagindo com o setor público e privado. E o artigo 3º do nosso regimento, ele fala das competências do nosso conselho. A Bianca já falou isso muito bem. O Ederval trouxe também algumas considerações. Então, como eu já sabia disso, que eles iam falar um pouquinho disso, que eu tive acesso à explanação deles com um tempo antes, na verdade, eu vou trazer para vocês algumas atribuições dos conselheiros. E aí, eu vou estar falando do artigo 24. Então, assim, a gente está saindo do artigo 3º e indo para o artigo 24 do nosso regimento. Quer dizer, competência de conselheiros. Cabe aos conselheiros, lá no final. Então, assim, por isso que é importante a gente sempre estar fazendo essas discussões, trazendo esse olhar para o regimento, para que a gente discuta através de uma comissão, para que através dessa comissão tenha-se produtos no plenário, para que, evidentemente, a gente torne esse trabalho um pouco mais fácil, com normas de funcionamento menos complexas, talvez de um entendimento geral, que, assim, de repente não é muito fácil você ler e entender aquilo que quer dizer, não. Tá bom? Então, vamos para o próximo. Aos conselheiros cabe zelar pelo pleno e total desenvolvimento das atribuições do Conselho Municipal de Saúde, estudar e relatar nos prazos pré-estabelecidos matérias por iniciativa própria ou que lhes forem apresentadas ou atribuídas, podendo se valer de assessoramento técnico, administrativo e jurídico. E aqui eu queria já fazer um parênteses bem grande. Surgiu como dúvida, a possibilidade da gente trazer essas pautas, enquanto conselheiro, para a mesa. Existe essa possibilidade, ela é regimental, e precisamos fazer isso em até 8 dias antes da nossa reunião. E isso pode acontecer através das comissões, porque eu acredito que seja o melhor canal. Isso no meu ponto de vista, tá, Leonardo? Nada impede que seja apresentado diretamente para a mesa. Mas por que não ouvir nossos pares? Por que não discutir isso nas comissões que são específicas para esse determinado assunto? E, a partir da comissão, trazer isso para a mesa diretora para que seja pautado. Então, esse é o começo. E, a partir desse começo, e aqui fica interessante, vocês podem se valer de assessoramento técnico, administrativo e jurídico. E quem vai dar isso para vocês? Nós. Nós. Então, a gente está sempre à disposição. Posso, com toda certeza, colocar todo o equipamento aqui do Conselho, enquanto administrativo, técnico,
e jurídico à disposição, ok? Apreciar e deliberar sobre matérias e temas submetidos ao Conselho para votação. Desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento do seu papel e ao funcionamento do Conselho. Então, aqui nesse ponto eu separei 4. Ah, Léo, eu gostaria de ver o restante. Artigo 24, tá bom? Depois dessa loucura, vamos voltar para o quarto. Do artigo 4 do Conselho. Como que funciona a organização do Conselho? A gente tem o plenário. O plenário ele é reunido em reuniões ordinárias ou extraordinárias. E ele institui, né, a instância máxima de deliberação. O que o plenário toma de decisão não vai ser contrariada pela presidência, por mim ou por quem seja, né? Então, ele tem essa instância de deliberação máxima, onde serão discutidos os assuntos e, se formulado, posições do Conselho Municipal de Saúde. Depois a gente tem comissões e grupos de trabalho, que eu vou falar um pouquinho melhor depois, mas elas são divididas em intersetoriais e permanentes, e também a possibilidade de grupos de trabalho. Não vou apresentá-las porque a Bianca já o fez, mas vou falar um pouquinho delas. Nós temos a Secretaria Executiva e a Assessoria Jurídica, Disque Saúde e a coordenação dos Conselhos Locais de Saúde. Bom, então, aqui, pessoal, eu tentei fazer uma apanhada daquilo que eu imaginei que fosse interessante, que pudesse ajudá-los no funcionamento da dinâmica da mesa, no funcionamento da dinâmica do Conselho. Não é tudo, já vou adiantar, justamente porque se tornaria muito cansativo. Mas eu, Leonardo, me coloco à disposição para quem quiser fazê-lo e precisar de qualquer esclarecimento ou ajuda, estou totalmente à disposição. E aquilo que a gente não souber, lá no final eu vou falar como a gente resolve. Na presença do titular, o suplente terá direito somente à voz e, na sua ausência, terá direito a voz e voto. A gente acaba fazendo isso aqui automaticamente na mesa e aí a gente acaba esclarecendo pontualmente. E eu digo que, após o suplente tomar assento, muitas vezes o titular acaba chegando. Mas depois que o suplente já sentou à mesa, o titular tem que permanecer no lugar do suplente. O suplente não será substituído. E conforme o artigo 8 do Regimento Interno, o mandato do conselheiro é de 2 anos, como já foi dito. E a recondução, quem traz essa possibilidade é a legislação, não o nosso regimento. Mas aí a gente trabalha com normas de forma hierárquica, né? A legislação municipal, depois o nosso regimento. E aqui nós vamos falar de uma coisa chata. Hipóteses de perda de mandato de conselheiro de saúde. Bom, a gente tem como as principais não, essas são todas. A ausência injustificada a 3 reuniões ordinárias ou extraordinárias consecutivas no período de 12 meses contados a partir da sua posse. Então, vocês são eleitos para um biênio, certo? 2 anos. Isso é averiguado durante 1 ano, analisado durante 1 ano, e depois, posteriormente, no outro ano. Ele zera. 12 meses, zera mais 12 meses. Ausência injustificada a 5 reuniões ordinárias ou extraordinárias intercaladas no período de 12 meses contados a partir de sua posse. E aí eu faço um parênteses bem grande, tá? A princípio, a ausência injustificada. Já vou falar do ponto do Roberto. Por que que nós pedimos que essas justificativas sejam feitas por e-mail? Justamente para que a gente não tenha nenhum tipo de divergência, como já aconteceu na mesa, a respeito de receber ou não mensagens. É uma garantia para você, conselheiro, e para nós, conselho. Isso se torna muito mais seguro, porque daí é totalmente documentado e inserido dentro da pasta daquela reunião, aquela pasta específica. Ah, passado algum tempo, daqui 2 meses, eu não estava presente. Bianca, verifica para mim. Bianca, verifica para mim. Vai constar dos nossos documentos ali que a pessoa não esteve presente. Apareceu na mesa também um dia sobre a questão do prazo da justificativa, que tinha uma que estava muito brava, que foi de última hora. Aí não tem no regimento o tem prazo para justificativa? Tem no regimento. E o prazo ele é de 24 horas após a reunião. Certo? Mas por que que a ideia, pessoal, que a gente passa, né, na verdade é uma questão ética, no sentido de que seja feito antes? Porque, na imensa maioria das vezes, vocês são titulares. Tem suplentes.
E esses suplentes precisam ter ciência disso para estar presente na reunião, porque muitas vezes confiam no seu titular. Então é muito importante isso. Pelo pedido expresso de renúncia, assumindo seu suplente até o final do mandato. Infração ética apurada em procedimento administrativo pela comissão competente, devendo ser ratificado pelo pleno em votação mínima de 2/3 dos membros do Conselho Municipal de Saúde. Todas as nossas votações elas são tomadas por maioria simples, metade mais um dos presentes. Essa não, é 2/3, justamente pela gravidade daquilo que se tem votado. E essa comissão competente é a Comissão Permanente de Ética. Ô, Léo, só volta um só mais, Vitor. Por exemplo, se eu, como representante da Associação Paulista de Medicina, aí eu renuncio, tá? Eu fui designado pela Associação Paulista de Medicina, e eu renuncio. Quem vem para o meu lugar? Alguém que a Associação Paulista de Medicina designar, ou é o primeiro suplente que vai assumir? Existe uma questão, e ela é regimental, e vira uma discussão jurídica, isso se aplica aqui no Conselho há vários e vários anos, existe essa discussão, doutor. Quem ocupa a mesa, através de entidades, a entidade é quem faz a gestão de seu assento. Então, assim, o senhor renunciou, a sua entidade indica outro. A entidade não perde assento, a não ser que a entidade renuncie, através da pessoa competente. Se é da entidade, por que quando a pessoa tem que ser trocada? Por conta... Fica... Exatamente, é uma questão que fica dúbia. Fica divergido. É uma recomendação do do Conselho Nacional, para que se reformule a mesa. Porque imagina se a gente não tem tantas entidades que têm interesse para participar. Isso tem melhorado, viu, Joana? Mas existia uma grande dificuldade nesse sentido, de alterar a composição de mesa. E é recomendado que se troque 30% durante as viradas de biênio. Então, isso se aplicava à pessoa física, não à pessoa jurídica. Entendeu? Justamente nesse sentido, por conta dessa dificuldade de rotatividade. Mas aí entra uma questão que eu digo, ela ultrapassa os limites daquilo que está escrito friamente no regimento, mas se torna uma discussão jurídica. Porque se é da entidade, né? No caso, falo eu da entidade, eu venho aqui representar ela. A entidade ela tem 3 funcionários. Se eu não posso, os outros 2 tem outros, são professores, dão aula à noite e tal. Aí a gente não pode participar porque não tem pessoas para representar. Eu entendo que isso dificulta, mas a justificativa é nesse sentido. A gente precisa falar aqui, então, a gente tem o... Claro, mas assim, nossa reunião, ela acontece toda segunda terça-feira do mês, a reunião ordinária do Conselho, acontece toda segunda terça-feira, e ela é aberta ao público, nossa reunião é aberta. Assim como, né, doutor, eu posso falar isso, imagino, o Conselho também está à disposição para recebê-los durante todo o tempo aí, para que... para esclarecer e mostrar um pouco dessa estrutura. Sim, o conselho, todos aqui são eleitos, eles são conselheiros já. E o senhor foi convidado a participar conosco por ser da Pastoral da Saúde. Então, a gente ampliou para que vocês tivessem esse entendimento ampliado do SUS, do conselho. E é muito interessante, e a gente fica muito feliz que o senhor quer participar. Então, as reuniões são abertas, como o Leonardo disse, elas acontecem aqui,
e é toda segunda, terça-feira do mês. A gente pode sim, pode vir o senhor e não tem limite de pessoas. O quanto couber aqui na nossa sala, ela fica numa disposição diferente. Hoje a gente deixou num formato de auditório, o senhor pode trazer. Agora, o próximo tema, depois do Leonardo, a Débora vai falar um pouquinho de conselho local, que o senhor já foi convidado por mim a participar lá. E lá o senhor pode também se tornar conselheiro ainda esse ano, porque vai ter eleição, e depois, futuramente, ser um conselheiro aqui, como todos eles. Mas, sim. Sim, e para a gente é muito bom isso. Então, vamos lá. Imagina. Então, as justificativas de ausência, né, devem ser encaminhadas por escrito ou por e-mail à Secretaria do Conselho Municipal de Saúde até 24 horas após a reunião. E aí, reforça aquela questão que eu disse, justamente para avisar seu suplente para que ele esteja presente na reunião. Né? Porque sempre que não é possível, imagina se você, enquanto titular, não pode participar. Seu suplente não tem ciência disso. Fica muito difícil pelo fato de que, às vezes, a gente pode ficar com um segmento vacante na mesa. Eu entendo isso como um prejuízo considerável. As funções de conselheiro titular e suplente não serão remuneradas, sendo o seu exercício considerado como serviço público relevante, voluntário e em cumprimento de seus deveres sociais. Isso é previsto no Conselho Nacional de Saúde através da Resolução 453. Então, todos vocês que estão aqui desempenham esse trabalho de forma voluntária. Eu queria perguntar o seguinte, por exemplo, esse artigo ali vale também para as comissão, as faltas? E, por exemplo, quando eu não posso ir participar da comissão, tem algum suplente, alguma outra pessoa que possa me substituir? Não. A garantia do seu segmento é porque ela é paritária, então é formada por 2 usuários, um trabalhador e um gestor. A ausência de um, o que acontece? Ela pode ocorrer por conta da maioria. Caso não ocorra a ausência de 2, a gente precisa remarcar justamente por não ter quórum, que seria a maioria simples. Tá bom? O Conselho Municipal de Saúde, toda sua estrutura serão custeadas pelo orçamento previsto na Lei Municipal 8567 de 2002. É o valor que a Bianca falou, 0,25%. Nós temos, atualmente, isso é diferente de muitos conselhos, a previsão orçamentária de uma dotação que seja específica para o conselho desempenhar ações da forma como ele bem entender, garantindo a terceira ou quarta diretriz da Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde. Artigo 9º, o Conselho Municipal de Saúde reunir-se-á em 11 reuniões ordinárias por ano, em datas e horários previamente definidos. Nós definimos que as reuniões acontecerão às 18 horas, na segunda terça-feira do mês, no dia 6/12 de 2022, que é sempre quando tem a mudança de biênio e a eleição da nova mesa diretora. As reuniões serão iniciadas com a presença mínima da metade mais um de seus presentes. Maioria simples. A qualquer momento poderá ser solicitada a verificação de quórum. E não o havendo, será encerrada, passando-se a leitura e aprovação da ata pelos presentes. As matérias e pautas não apreciadas serão incluídos na próxima reunião. Então, de repente, conselheiro, você está sentado durante a reunião e olha na mesa que não tem a maioria simples dos presentes. Você pode se manifestar com uma questão de ordem, dizendo, presidente, eu gostaria que verificasse o quórum, por gentileza. Não havendo quórum, a reunião precisa ser, naquele momento, encerrada. Artigo 10. O Conselho Municipal de Saúde reúne-se em reuniões extraordinárias por convocação do presidente do Conselho, do secretário de Saúde ou por requerimento da maioria simples dos titulares.
Em reuniões extraordinárias, somente poderão ser discutidas e votadas pautas e matérias específicas, relevantes, urgentes e pré-determinadas, sem a possibilidade de inclusão de pauta naquele momento. Então, se a gente foi convocado para fazer a análise de uma pauta numa reunião extraordinária, é ser e somente aquela pauta, não pode ser incluído nenhum outro. Por exemplo, vocês chamam uma reunião extraordinária para a gente discutir a lotação das UPAs. Não adianta chegar aqui e a gente falar de hospital municipal. Entendeu? Eu quero incluir na pauta. Não, não dá. A extraordinária é aquele assunto determinado. Ponto. Mas pode ser 2, às vezes 3. Pode. Pode acontecer. Havendo requerimento de reunião extraordinária, essa realizar-se-á em horário, data e horário determinado pela presidência, por meio da secretária executiva, mediante convocação mínima de 3 dias. Então, é daqui onde a gente subtrai que, para as reuniões extraordinárias, é necessária uma convocação mínima de 3 dias, 3 dias úteis. Eu engasguei aqui porque existe a diferença nos úteis e nos corridos. Para as reuniões extraordinárias, isso acontece em dias úteis. Para a reunião ordinária, os conselheiros velho de casa aqui, Vadir, é dias corridos. 5 dias corridos. E essa previsão, inclusive, ela não é feita expressamente como é aqui. Não. Ela diz que a secretária executiva deve encaminhar, e aí eu já estou adiantando, depois eu vou pular, tá? Só porque eu entrei no assunto. Deve encaminhar a documentação pertinente à reunião ordinária 5 dias corridos da reunião. Então, quer dizer, no mínimo 5 dias corridos ela tem que ter encaminhado para vocês. Se ela não tiver encaminhado com 5 dias corridos, quer dizer que vocês não estão aptos à deliberação daquelas questões, ou da discussão, da análise, quais sejam. Mas não existe uma previsão específica, regimentalmente falando. Artigo 11, parágrafo único. As reuniões ordinárias e extraordinárias serão presididas pelo presidente do Conselho e, na sua ausência, pelo vice-presidente. Na ausência de ambos, a reunião será presidida por um conselheiro presente eleito na própria reunião. Então, o Dr. Rodrigo preside a reunião. Na ausência dele, a Sânia, nossa vice-presidente. Na ausência da Sânia, é necessário a eleição entre os presentes de uma pessoa que fará a presidência da mesa naquele dia. O suplente eleito do presidente do Conselho Municipal de Saúde assumirá inteiramente como titular, com direito a voz e voto, como método de garantir a paridade de representação. Então, entre as entidades eleitas, a gente tem lá, né, não vou me recordar exatamente, mas, por exemplo, que seja, em primeiro lugar, Sociedade de Medicina. E aí, no primeiro lugar de suplentes, eu salvo engano, é a APCD. A APCD, ela tem a titularidade garantida na mesa, justamente porque o Rodrigo não conta para quórum, justamente porque ele está na presidência dos trabalhos. O voto dele só acontece, no regimento ele traz como um voto nominal e de qualidade, para desempate. E aqui nós vamos entrar em relação ao pedido de pauta. Eu vou ler o parágrafo 2º porque eu coloquei só o 3º, doutor. Achei que não era importante. Aí o pessoal perguntou, eu falei, não, é importante. A definição da ordem do dia partirá da mesa diretora a partir dos produtos das comissões, dos grupos de trabalho, das indicações dos conselheiros ao final de cada reunião ordinária, de sugestões apresentadas pelos mesmos e dos pedidos enviados pela Secretaria Municipal de Saúde, que deverão ser protocolados na Secretaria do Conselho até 8 dias corridos anteriores à data da reunião. Aí, deixa eu voltar. Certo. Logo no parágrafo da frente, a gente tem que o autor da proposta de um ponto de pauta, ele tem até 10 minutos para apresentá-la. Ao término das apresentações, e aí é uma questão regimental, o fato de que se pode ter inscrições para pedir eventuais esclarecimentos, manifestações, e elas acontecem, então, em até 3 minutos por ponto de pauta, salvo quando seja, né, uma discussão, eu falo algo
o Ivadir fez uma contribuição importante, aí eu esclareço essa contribuição, e o Ivadir gostaria de fazer um outro comentário, se ele entendeu, se ele não entendeu, se ele gostaria de pontuar alguma coisa. Então, a presidência pode ofertar mais 3 minutos ali para que ele faça uma nova manifestação. E aí, passado isso, ao autor da proposta do ponto de pauta será concedido até 1 minuto para o esclarecimento solicitado. As deliberações do Conselho acontecem pela maioria simples de seus membros, e aí, claro, sempre entre os presentes. E a exceção desse caso é quando é demandado 2/3. E aí eu falei, né, da questão da perda de mandato, que precisa ser ratificada pela mesa, e também a aprovação de um novo regimento. Ela também precisa de 2/3. E aqui, pessoal, eu gostaria de falar da questão de ordem, né? Ela é um direito dos senhores, sempre que esse regimento não estiver sendo seguido. As votações devem ser apuradas pela contagem de votos a favor, contra e abstenções, mediante manifestação expressa de cada conselheiro. Então, assim, regularmente a gente faz votos aqui que são a favor. Normalmente são todos unânimes. Mas olha, eu gostaria de registrar minha abstenção. Eu preciso constar em ata sua abstenção, porque daí é um pedido expresso. Olha, eu quero votar contra. Registre em ata. Eu vou registrar em ata, certo? E é excluída a possibilidade de votação secreta e por procuração. A única possibilidade de votação secreta, ela existe na eleição de presidência e vice. E é regimental também. Sobre as comissões e grupos de trabalho. A gente tem comissões intersetoriais, comissões permanentes e grupos de trabalho. A critério do plenário, podem ser criadas novas comissões ou grupos de trabalho de natureza permanente ou transitória, não previsto no artigo anterior, com finalidade ou objetivo específico para determinada situação. E o mandato ele vai durar justamente de acordo com o mandato daquele conselheiro eleito para aquela comissão. Um exemplo de comissões que são transitórias é a avaliação de regimentos, a eleitoral e o código de ética, porque são para desenvolvimento de trabalhos específicos e depois deixam de compor esse quadro ali, que é previsto em regimento de comissões intersetoriais e permanentes. Todas as comissões criadas são coordenadas por um membro conselheiro, que presidirá os trabalhos das reuniões, sendo substituído por qualquer outro quando da sua ausência. Isso nas reuniões de comissões. Nenhum conselheiro poderá participar simultaneamente de mais de 2 comissões permanentes e 2 comissões intersetoriais. Nas demais, que são de natureza transitória, não teria problema se você tivesse uma terceira. Será substituído o membro de qualquer comissão ou grupo de trabalho que faltar sem justificativa apresentada por escrito até 24 horas após a reunião, a 2 reuniões consecutivas ou 4 intercaladas no período de 1 ano. Ocorrendo isso, a Secretaria Executiva vai comunicar ao plenário solicitando que seja eleito um novo membro para aquela comissão. E aqui eu faço aquele parênteses, né, que a justificativa deverá ser encaminhada via e-mail para fins de arquivamento. Da organização administrativa, a Bianca falou, vou repetir porque é previsto no regimento, inclusive para comentar em relação ao nosso TI aqui hoje. O Conselho Municipal de Saúde terá uma secretaria composta pelo setor administrativo, uma secretária executiva, o Disque Saúde, uma assessoria jurídica e a coordenação dos conselhos locais, diretamente subordinados ao seu presidente. Nós somos diretamente subordinados ao presidente justamente pelas atribuições do presidente. Salvo engano, é o artigo 26 do regimento. Quem tiver, né, disposição para que leia, fique à vontade, a gente está à disposição para área de esclarecimentos. E atualmente a gente possui um departamento de TI, que é composto por um funcionário, como método de garantia das ações relacionadas à tecnologia de informação que foram previstas no Plano Anual de Saúde. Então, existem ações do Conselho que falam sobre a divulgação, manter sistema independente, etc. Como nós vamos fazer isso? Através de um departamento de TI. Da alteração regimental. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do regimento interno serão levantadas, discutidas e deliberadas em reunião extraordinária especialmente convocada para esse fim.
As propostas de alteração regimental deverão ser apresentadas por escrito e deverão ser analisadas em 30 dias. Então, por isso que eu falei assim, Léo, me surgiu uma dúvida. Vamos tentar entender no regimento? Eu te ajudo. Se a gente conseguir chegar numa resposta dentro do regimento, tudo bem. Se a gente não chegar, esse é o caminho. O presente regimento interno entrará em vigor na data de sua publicação, que foi em abril de 2018, e só pode ser modificado por quórum qualificado de 2/3 dos membros do Conselho Municipal de Saúde. Essa foi minha rápida apresentação. Eu espero que tenha sido o menos maçante possível.